Olá, turma, bom dia. Na aula de hoje vamos continuar trabalhando os sólidos geométricos e vamos começar a estudar agora a parte de vértices, arestas e faces das nossas figuras. Então, olha só, aqui eu tenho um cubo e eu vou começar aqui falando sobre os vértices desse cubo. Professor, o que é o vértice, professor? Olha só, o vértice, gente, são esses pontinhos aqui, ó, que eu vou estar desenhando agora, ó. Bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, esses pontinhos que eu acabei de fazer agora, que são quantos? 8, eu vou botar bem aqui 8, ó. 8 são chamados de vértices. Esses vértices, entre esses vértices, perceba que nós temos o quê? Um segmento, né, branco aqui, ó, que está de branco, vou até desenhar agora aqui de vermelho. Ó. Esse segmento, ó, que vai de um vértice para outro, ó, esse segmento que vai de um vértice para o outro, se chama de aresta. Então aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho duas arestas, aqui três, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 aqui atrás, ó, pontilhado, ó, 11 e 12. Então aqui no total eu tenho 12 arestas. Então aqui vou botar 12. Então perceba, turma, que ó, esse pontilhado aqui também é uma aresta, tá, gente? Aqui eu botei pontilhado para você ter a sensação que é a aresta de lá de trás do nosso cubo, tá? Então aqui também eu tenho 12 arestas. E além dos vértices arestas, nós também temos as faces. Professor, o que é a face? Um cubo, lembra do cubinho, né? Um dadozinho? Tá? Um dado tem quantas faces? 6 faces. Em cada face nós temos um número, né? Que vai de 1 a 6. Então, olha só, vou desenhar aqui, por exemplo. Olha, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho a face superior aqui de cima, que eu estou riscando de preto. Ó. A face superior. Eu tenho a face inferior. Tá? Aqui eu tenho duas faces, né? E eu tenho mais 4 faces laterais, né? Uma da esquerda, uma da direita, uma da frente e uma de lá de trás, tá? Então, no total aqui, eu tenho quantas faces? Eu tenho 6 faces, né? Só lembrar do nosso cubo, que o nosso cubo tem 6 faces. Só lembrar do nosso dadinho, que o dadinho tem 6 faces. Em cada face nós temos um número. Vamos agora para essa outra figura aqui, turma. O nome dessa figura aqui é um prisma triangular. Mas por enquanto não se preocupe com o nome. A gente vai focar só na identificação das nossas figuras. Tá bom? Vamos focar agora nessa parte aqui de vértices, arestas e faces. Vamos fazer juntos. Vértices. Os vértices são os pontos de ligação, né? Então vamos fazer aqui, ó, um vértice, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui essa minha figura aqui tem 6 vértices. E agora vamos fazer as arestas. Vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer essa parte aqui. 6, 7, 8, 9. Então essa é a minha figura.
no total tem 9 arestas. E agora eu vou para o número de faces, tá? Vamos contar agora o número de faces. Olha, eu tenho uma face desse lado aqui, ó, uma, duas. Eu tenho a face da base, né, que é todo esse retângulo aqui, ó. Então, todo esse retângulo aqui eu vou fazer a terceira face. 3, uma bem aqui, um triângulo, 3, 4, 5. Então, essa figura aqui tem 5 faces. Tudo bem, turma? Já descobrimos o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, tem uma relação que liga, né, esse número de faces, de arestas e de vértices. Qual é essa relação? Eu vou estar copiando bem aqui, ó. Essa relação fala assim mesmo, ó, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. E agora o que nós vamos fazer, turma? Vamos ver se isso aqui realmente é verdade. Vamos aplicar isso aqui, ó, para os valores aqui do nosso cubo, tá? Então, vamos olhar primeiramente para esses valores aqui, ó, do nosso cubo, que a gente acabou de ver no nosso cubo. Então, vamos lá. Vértices, o nosso cubo tem quantos vértices? 8. Então, no lugar do vértice aqui do V, vou botar o número 8. Pronto, 8. Mais o número de faces. Quanto é o número de faces? 6. Ó. Então, aqui vou botar o algarismo 6. Pronto. Igual a aresta. Quanto nós temos de aresta? 12. Então, aqui vou botar 12 mais 2. E agora, como é que vai ficar aqui? Ó? 6 mais 8. Quanto é 6 mais 8, turma? 6 mais 8 vai dar 14. Igual, olha aqui, 12 mais 2. 12 mais 2 vai dar quanto? 14. Também. Então, vocês concordam comigo que essa relação está correta? Olha, parou aqui que 14 é igual a 14. Então, a relação está correta, está perfeita. Vamos fazer agora aqui para o nosso prisma. Vamos fazer aqui o mesmo processo agora para o nosso prisma triangular. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou repetir aqui a minha relação. Ó. Vértice mais o meu número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Agora eu vou fazer a minha substituição. Aqui eu tenho quantos vértices? 6 vértices. Então aqui eu vou botar o 6 mais o número de faces. Eu tenho quantas faces? 5 faces. Então eu vou botar mais 5 igual ao número de aresta. Quanto é o meu número de aresta? 9. 9 mais 2. Olha só o que vai acontecer, turma. 6 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 11. Igual 9 mais 2 também vai dar 11. Perceba que a nossa relação funcionou novamente. Tá? 11 é igual a 11. Então, turma, olha só. Eu vou utilizar principalmente essa relação, ó, mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Eu vou estar utilizando isso principalmente quando ele me der aqui, ó, duas informações. A face, aqui no caso ele me deu a face e a aresta. E está faltando eu calcular quem? O vértice. Eu não sei qual o número de vértices. E perceba que aqui, ó, ele não me deu a imagem também para eu estar fazendo o quê? Botando os pontinhos lá e vendo quantos vértices tem a minha figura. Perceba, aqui, ó, eu tinha minha figura, eu pude estar colocando os pontinhos, né? Mas aqui não, aqui eu não tenho a minha figura. Eu não tenho minha figura, mas ele já me deu o número de faces e o número de arestas.
Então, aqui, ó, eu posso calcular o número de vértices. Olha só o que eu vou fazer. O número de vértices eu ainda não tenho, então eu vou deixar aqui, ó. Vou repetir só o V. Mas a face já me deu, é quanto? 4. Então, vou botar aqui 4. Igual ao número de arestas. Quanto é o número de arestas? 6. Então, vou botar aqui 6 mais 2. Eu vou só repetir aqui o 2. Então, como é que vai ficar, turma? Olha só, aqui eu não posso fazer nada, né? Então, aqui eu vou apenas repetir. Então, fica V mais 4 é igual. 6 mais 2 vai dar quanto? 8. Então, aqui vai dar 8. Então, o que vai ocorrer, turma, agora? O que vai ocorrer, turma? Olha só. Quanto é que tem que ser meu V, que quando eu somar com 4 vai dar 8? Quanto é que tem que ser o meu V, que somado com 4 vai dar 8? Vocês concordam comigo que esse meu V aqui, ó, esse meu V tem que ser igual a 4? Porque ó, quando eu substituir por 4 aqui, ó, vai ficar 4 mais 4, que vai ser igual a 8. Então, para isso aqui dar 8, esse meu V tem que ser igual a 4. Então, aqui eu descobri quantos vértices tem essa minha figura. Tem 4 vértices. Então, essa relação aqui de Euler, eu vou utilizar ela quando ele me der duas informações. Nesse caso, ele me deu a face e a aresta. Tá? Então, aqui eu usei ela para calcular o número de vértices. Tá? Então, nós temos essas 3 informações. Se ele me der duas, eu posso achar a outra. E agora a gente vai falar sobre a atividade que eu vou estar mandando para vocês, tá bom? Bem, turma, o material que eu vou estar mandando para vocês começa assim mesmo, sólidos geométricos. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é colocar o nome das figuras. Tá? Então aqui, ó, vamos colocar o nome desses sólidos. Então agora vamos aprender aqui juntos a identificar o nome de cada sólido desse aí, tá bom? Então olha só, aqui nessa figura aqui, ó, o que eu posso perceber aqui, já botei, né, que é uma pirâmide triangular. Por que é uma pirâmide triangular? As pirâmides, turma, eu vou ter um vértice aqui no topo, olha, eu vou ter apenas um vértice no topo, tá? E na base aqui eu vou ter uma figura. E os vértices dessa figura aqui, da minha base, vai estar ligado ao vértice que está lá no topo, tá bom? Então aqui no topo eu tenho o vértice e a minha base, os vértices da minha base vão estar todos ligados lá com o único vértice que está no topo. Isso vai caracterizar uma pirâmide. Tá? Aí, o que acontece, turma? Nós temos a pirâmide triangular. Professor, por que é uma pirâmide triangular? Esse nome triangular vai depender da base, tá? A minha base é um triângulo. Então, eu sei que isso aqui é uma pirâmide, já que a minha base é um triângulo, nós vamos ter uma pirâmide triangular. Vamos para essa nossa outra figura aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Uma pirâmide, tá? Eu tenho um vértice lá no topo e eu tenho os vértices da minha base, tudo conectados ao único vértice que está lá em cima. Qual é a minha base, turma? A minha base é um quadrado. Então aí eu tenho uma pirâmide quadrangular, porque a minha base é um quadrado. Vamos aqui agora para a nossa terceira imagem. Tá? Aqui eu já identifiquei também que é uma pirâmide, eu tenho um vértice lá no topo, e aqui embaixo eu tenho uma figura, onde os vértices dessa minha figura estão conectados a aquele vértice lá que está no topo, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui, turma. Aqui, já sei que é uma pirâmide. Qual é a minha base dessa minha figura? Para eu saber qual é a minha base, tem que contar quantos ladinhos tem a minha figura. Bora contar aqui. Aqui essa minha figura tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui essa minha figura tem 5 ladinhos.
Se essa minha figura plana aí tem 5 ladinhos, ela é o quê? Um pentágono. Tá, turma? 5 lados é um pentágono. É igual o Brasil. O Brasil já ganhou 5 vezes, né, a Copa do Mundo. Então ele é o quê? Um pentacampeão, né? Então essa palavrinha inicial, pentacampeão, pentágono, vem o quê? De 5. Tá bom, turma? Então sempre que eu tenho 5 lados, vou falar que é penta, né? Então, olha só, eu tenho um pentágono. Então essa minha pirâmide vai se chamar uma pirâmide pentagonal. E aqui, essa minha pirâmide aqui, turma, tem quantos ladinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 lados, né? Os 6. Qual é a palavrinha que se refere ao número 6? É o hexa, né? O Brasil está em busca do hexacampeonato, né? Ele quer ser hexacampeão, então esse hexa aí significa 6. Então, essa minha pirâmide aí é o que? Hexagonal. Então, vamos recapitular. Tudo isso aqui nós temos uma pirâmide. Pirâmide com um triângulo é a pirâmide triangular. A pirâmide que tem uma base, um quadrado, é uma pirâmide quadrangular. A pirâmide que tem a base, um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. A pirâmide que tem uma base, um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Tá bom, turma? Então aqui tudo é pirâmide e eu vou identificar elas de acordo com a sua base. Aqui, ó, essas outras figuras aqui, o que nós temos aqui? O nome dessas outras figuras aqui se chama prisma. Tá? Professor, por que prisma? Porque ela tem duas bases iguais. Perceba aqui, ó, nessa nossa primeira figura. Aqui eu tenho um triângulo na base, mas também eu tenho uma base aqui em cima, olha, que também é a mesma base de baixo, tá bom? Então aqui eu tenho duas bases iguais. Perfeito, turma? Então aqui eu tenho um prisma, o quê? Como a base é um triângulo, eu tenho um prisma triangular. Aqui, ó, tenho duas bases, sendo essas bases o quê? Um quadrado. Então eu tenho um prisma quadrangular. E aqui, ó, essa minha base aqui, turma, agora é um pentágono. Então eu tenho um prisma pentagonal. E aqui, essas minha base aqui, ó, é um hexágono. Então esse meu prisma é um prisma hexagonal. Beleza, turma? Então prisma tem duas bases iguais. Então assim que eu vou identificar a minha figura. Então eu gostaria que para vocês treinassem, colocasse o nome de cada figura aqui em cima, igual como eu fiz aqui nesse exemplo. Pirâmide triangular. Aqui, pirâmide quadrangular. E por aí vai. E aqui no prisma também. E aqui, olha só. Identifica o número de arestas, que eu vou representar pela letra A, de vértices pela letra V e faces pela letra F. Então, aqui, ó, A de aresta, V de vértices e F de faces. O que vai acontecer aqui, turma? Olha só, aqui vocês vão ter que contar, igual como eu fiz lá no início da aula, tá bom? Aqui eu tenho quantas arestas, aí eu vou contar esses segmentos. Eu tenho quantos vértices? Eu vou contar os pontinhos. Eu tenho quantas faces? Aqui eu vou ter que olhar para a minha figura e fazer a contagem. Beleza, turma? Então aqui eu vou fazer um por um, olhar aqui para cada figura e fazer a minha contagem. E agora nós vamos aqui para o outro lado, né? O meu lado direito. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? Aqui eu vou botar o número de arestas, o número de faces e o número de vértices de cada uma dessas minhas figuras, desses meus prismas. E aqui também eu coloquei uma questão aqui que a gente vai ter que utilizar a relação de Euler, tá? Olha, essa primeira aqui nós já fizemos juntos, tá bom? Que é o tetaedro. Nós já fizemos juntos. Essas figuras aqui também são conhecidas como os sólidos de Platão, tá? Esses sólidos
é dado o nome deles de acordo com o número de faces. Então, por exemplo, o tetaedro tem 4 faces. Tetra vem de 4, tá? O hexaedro, o hexa é o que? 6. 6 faces iguais. O octaedro tem 8 faces iguais, tá? O dodecaedro tem quantas faces iguais? 12 faces iguais. Aqui não tá, mas aqui a gente vai calcular, vai dar 12. E aqui o icosaedro vai ser 20 faces iguais. Então, essas figuras aqui, figuras de Platão, esses poliedros de Platão, são dados seus nomes de acordo com o número de faces. E nessa parte aqui, turma, eu vou querer que você calcule essa parte que está em branco, que está faltando. Então, por exemplo, aqui, ó, o tetaedro está faltando de calcular o que? O número de vértices. Nesse caso, eu já fiz lá no início da aula, que vai dar quanto? Vai dar 4. Aqui a gente vai ter 4 vértices, tá bom? Aqui do cubo, aqui a gente vai ter que calcular e vai ver quantos vértices, também eu quero aqui o número de vértices, quantos vértices vai dar, tá bom? Aqui no caso, aqui como tem a imagem, eu posso só ir bem aqui e contar quantos vértices eu tenho na minha figura. Só que eu quero ver o cálculo, tá bom? Eu quero ver os cálculos certinho que aqui a gente está treinando. O octaedro, aqui eu quero o número de aresta. Pode ver que aqui eu dou o número de faces e eu dou o número de vértices. Então essa parte que está em branco aqui é o número de arestas. Então quero que você calcule aqui o número de arestas, tá? Eu sei que vocês podem vir aqui, professor, contar por aqui. Uma aresta, 2, 3. Não quero assim. Eu quero ver o cálculo que aqui a gente está treinando. E assim sucessivamente, tá? Que eu dou sempre 2 informações, né? E peço a terceira que está em branco. E assim que vocês fizerem, gostaria que vocês estivessem mandando para mim. Pode mandar para o meu privado que eu vou estar corrigindo, tá bom? É isso, gente. Um abraço e até daqui a pouco.